Salve pessoal, bem-vindos ao canal Violin Family. No último sábado, eu levei minha filha, que acabou de fazer 5 anos, para assistir ao concerto do violinista Daniel Hope, aqui em Munique. A música foi incrível e tive a oportunidade de escutar ele tocando o Guarnieri do Jesus Lipinski. Mas sabe o que me marcou mesmo? Olhar para a plateia e ver só um mar de cabelos brancos. Ou em alguns casos, nem isso. Minha filha era mais jovem lá, com exceção de uma garota de uns 11 ou 12 anos que estava com o avô, vestida de bávara. Será que a música clássica está virando coisa de outra geração? Por que os jovens não estão nas salas de concerto? Isso acontece só aqui na Alemanha ou no mundo todo? Vamos lá, que eu vou te contar o que descobri. Essa não foi a primeira vez que notei isso. E se você já foi a um concerto, provavelmente sentiu o mesmo. Já estive em apresentações na Itália, Holanda, República Tcheca, aqui na Alemanha e também no Brasil. E o padrão nunca muda. Plateias lotadas de pessoas mais velhas, com poucos adultos jovens e quase sem crianças ou adolescentes. Em Munique, antes do Daniel Hope subir ao palco, eu olhava o mar de cabeças brancas ao meu redor e via em seus rostos uma mistura de admiração, reflexão e um toque de estranheza ao ver a minha filha de 5 anos ao meu lado. Como se ela fosse um alienígena naquele espaço. Talvez fosse só impressão minha, mas aquilo não saía da minha cabeça, me fazendo pensar no futuro da música clássica e no que esse contraste de idade significa. Decidi investigar mais a fundo. E olha só, não é só impressão minha. Pesquisas mostram que as plateias de música clássica estão envelhecendo no mundo todo. Aqui na Europa, a média de idade fica por volta dos 60 anos. Na Alemanha, onde moro, estudos de 2020 estimam entre 55 e 60 anos. Na França, subiu de 36 em 1981 para 61 anos em 2014. Nos Países Baixos, quase 60% tem mais de 65 anos. Nos Estados Unidos, o Metropolitan Opera tem uma média de 57 anos. E no Brasil, as salas, como a Sala São Paulo, também estão na faixa de 50 a 60 anos. É um padrão global. Então, por que as plateias são tão grisalhas? Primeiro, é uma questão de geração. Quem cresceu com a música clássica, como os baby boomers, na Europa e nos Estados Unidos, continuam indo. Na Alemanha, os nascidos entre 1948 e 1957 são o grosso do público. Segundo, o acesso. Ingressos caros e salas somente nas grandes cidades afastam os mais novos. Em Munique, um ingresso para o Daniel Hope podia custar mais de 100 euros. E terceiro, a imagem. Muita gente acha que música clássica é coisa de elite ou de velho. No Brasil, por exemplo, o sertanejo domina entre os jovens, enquanto a música clássica fica para poucos. Mas cadê os jovens? Bom, eu vi alguns sinais no concerto. Minha filha de 5 anos e aquela garota de 11 ou 12 com o avô. Não com os jovens pais. Mas elas são exceções. No concerto do Daniel Hope em Munique, elas eram como pontos coloridos num mar de cabelos brancos, raros e quase acidentais. E pessoas na casa dos 30 ou 40, como minha esposa e eu, também poucos. Não só aqui na Alemanha isso aconteceu. Como disse, já estive em outros lugares. E o padrão se repete. Na Itália, o Teatro alla Scala é incrível. Mas estando no centro do centro da moda, é caro e distante para os jovens italianos.
na República Tcheca, vi o mesmo em Praga. A Sala Smetana, na Casa Municipal, é um sonho, mas os jovens que aparecem muitas vezes estão com os avós, não com os pais ou amigos. É como se fosse um evento de outra geração. Na Holanda, o Concertgebouw, em Amsterdã, tem uma acústica perfeita, uma bela arquitetura e próximo aos museus movimentados. Mas as plateias não atraem os mais jovens. E fora das grandes cidades como Roterdã e Utrecht, as opções diminuem ainda mais. No Brasil, a situação é parecida. Orquestras como o ZESP, o Teatro Municipal, o ZUSP, entre outras, estão todas em São Paulo. Ou no Rio, no caso da USB e do Municipal. Quem mora no interior, como no Centro-Oeste ou no Nordeste, quase não tem chances de ver orquestras famosas. E os jovens não têm dinheiro para pegar um ônibus ou trem para chegar numa sala de concerto. Outra resposta é a educação. Poucos jovens crescem ouvindo Beethoven ou Villa-Lobos na escola. Aqui na Europa, a música clássica já foi mais presente nos currículos décadas atrás, mas hoje, na Alemanha ou na França, ela compete com o pop e eletrônica nas playlists dos adolescentes. No Brasil, é ainda mais raro. O foco cultural está no sertanejo, no funk, na MPB, e a música erudita fica como um extra que quase ninguém pega. Assim, esses jovens ou crianças têm dificuldades de concentrar-se numa atividade mais longa, como esta. Um concerto de 2 horas, com silêncio absoluto e sem telas, é um contraste enorme com o ritmo rápido do TikTok ou dos jogos que eles consomem. Nos Estados Unidos, a National Endowment for the Arts mostrou que a participação de jovens em concertos caiu 30% nas últimas décadas. Eles simplesmente não foram criados para isso. Mas nem tudo é carequinha e cabelo branco. No mundo digital, os jovens estão começando a aparecer. E isso me dá um fio de esperança. No Brasil, por exemplo, 35% dos ouvintes de música clássica no Deezer têm entre 18 e 25 anos. Gente que está descobrindo Villa-Lobos e Beethoven enquanto estuda ou relaxa. Nos Estados Unidos, a rádio WDAV, com programação de música clássica e artes 24 horas por dia em Charlotte, virou um caso curioso. Em 2022, ela atraiu mães jovens e até crianças pequenas, com 38% do share entre os mais novos. Quem diria que um bebê ia curtir bar no café da manhã? Em resumo, mesmo sendo uma estação tradicional de música clássica, ela está encontrando formas de se conectar com gerações mais jovens, desafiando o padrão do mar de cabeças brancas que observei nos concertos. Aqui na Europa, o Classic FM do Reino Unido viu um boom de ouvintes abaixo de 35 anos no streaming, com 610 mil jovens entre 15 e 25 anos sintonizando em 2020. E não para por aí. No TikTok, o hashtag ClassicTok já passou de 53 milhões de visualizações, com adolescentes fazendo vídeos dançando Mozart ou usando trechos de Chopin para trilhas emocionantes. Eu mesmo vi um vídeo de um garoto tocando piano com orquestra imaginária, e tinha milhares de likes. Fora isso, tem iniciativas ao vivo que estão tentando mudar o jogo. Aqui na Alemanha, projetos como Concerto ao Ar Livre em Berlim, ou apresentações em espaços alternativos como bares e parques, estão trazendo um público mais novo. No Brasil, o Festival de Campos do Jordão às vezes lota com estudantes por causa dos ingressos grátis. E tem mais uma peça neste quebra-cabeça, um paradoxo curioso entre tempo e dinheiro. As pessoas mais velhas, especialmente depois da aposentadoria, muitas vezes têm os dois: tempo livre para aproveitar e uma renda estável, como uma pensão ou economias, para gastar com o que gostam. Aqui na Alemanha, por exemplo, os nascidos entre 1948
e 1957, que hoje têm entre 68 e 77 anos, cresceram com música clássica e agora lotam as salas de concerto porque podem. Nos Países Baixos, quase 60% do público tem mais de 65 anos, e muitos são dessa geração dourada, que não precisa mais correr atrás de trabalho ou cuidar de filhos pequenos. No Brasil, também vejo isso. Os idosos que vão à Sala São Paulo ou no Teatro Municipal muitas vezes têm assinaturas anuais, algo que exige um bolso mais tranquilo. Já os jovens estão ao lado oposto. Entre 20 e 30 anos, a vida é uma correria. Faculdade, primeiros empregos, contas para pagar, às vezes filhos pequenos. Nos Estados Unidos, a média de idade na Metropolitan Opera é 57, porque quem está começando a carreira não tem nem tempo nem dinheiro sobrando para um ingresso caro ou uma noite inteira fora. No Brasil, um estudante universitário prefere gastar R$ 50 num cinema ou num show de rock do que num concerto da USESP. Este desequilíbrio explica muito. Os mais velhos têm a liberdade que os jovens ainda não conquistaram. E a música clássica, que exige compromisso e um certo conforto financeiro, acaba virando um privilégio de quem já passou da meia-idade. Para mais conteúdo deste canal, se inscreve e clica no sininho. Olhando para trás, o concerto do Daniel Hope foi mágico. Ouvir aquele Guarnieri del Gesù ao vivo mexeu comigo de um jeito que nenhum fone de ouvido jamais conseguiria. Mas aquele mar de cabeças brancas me fez refletir. Quando cheguei na Europa, achava que a música clássica fazia parte do cotidiano de todos, de todas as idades. Na prática, a coisa não é bem assim. Ela está envelhecendo junto com suas plateias. E esse paradoxo do tempo e dinheiro que vimos mostra o tamanho do desafio. Os mais velhos têm a liberdade para estar lá, mas os jovens não. Então, o que fazer para equilibrar isso? Consumir música clássica ao vivo tem benefícios incríveis para a mente e para o espírito. Estudos mostram que reduz o estresse, melhora a concentração e até conecta a gente com algo maior. Mas no fundo, isso também é um negócio, e as orquestras estão se adaptando às tendências do nosso tempo. O streaming e o TikTok já estão trazendo os jovens para perto, como vimos, mas talvez o ponto-chave seja outro: mostrar para essa geração a diferença entre música gravada e a música ao vivo. Não é só ouvir, é sentir os mínimos detalhes. O som da orquestra vibrando no peito, o silêncio entre as notas, a energia de estar lá com outras pessoas. É uma experiência física, mais do que auditiva, que nem o Spotify consegue copiar. Eu adoraria ver mais crianças como minha filha, mais jovens na casa dos 20 ou 30, vivendo isso comigo nas salas. Para chegar lá, acho que precisamos de preços melhores e acessíveis, concerto fora das capitais, em espaços menos formais, e quem sabe até parceria com influencers ou playlists virais que levam essa magia para as novas gerações. Mas, sobretudo, precisamos de demanda. O futuro da música clássica não está só em sobreviver, está em se reinventar. O que vocês acham? Já foram a um concerto e sentiram esse contraste? Deixem nos comentários e se inscrevam para os próximos vídeos.